Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e hoje é dia da gente conversar sobre o capítulo 2 do livro Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho, de Russell Moore. Capítulo esse intitulado Da Maioria Moral à Minoria Profética. O Moore já abre o capítulo com as seguintes palavras: os cristãos de hoje podem aprender sobre como manter um testemunho social em um país pós-cristão. E ele abre o primeiro subcapítulo aí com uma pergunta interessante. O que nós somos? É uma pergunta dura, né? O que nós somos? Já vimos que não somos mais uma maioria, pelo menos no que diz respeito à ética e à moral da sociedade. Então a gente tem que aprender a viver como uma minoria. Mas, como diz o Moore, uma minoria profética. Isso pode se tornar um problema se o seu objetivo maior é usar esse seu cristianismo para se tornar algum tipo de referência política ou econômica aí na arena pública. Se for esse o caso, a própria ideia de não ser mais uma maioria moral se torna um problema. É justamente aí que surge a tentação de agir fingindo ser a maioria mesmo quando não se é mais. O caso é que esse não é e nunca foi o método de Cristo, ser a maioria. Pelo contrário, em qualquer cultura caída, a Igreja de Jesus Cristo jamais é maioria. Lembra do que Jesus falou? A porta é estreita. Sim, porta estreita. E se a gente não perceber que a gente está trilhando um caminho estreito e contra-intuitivo aos olhos da sociedade, a gente não vai ter nada de diferente para dizer. Na verdade, teremos até esquecido de quem verdadeiramente somos. Agora eu te convido a pensar sobre os nossos líderes atuais. É verdade que no passado alguns líderes do ativismo religioso, mesmo aqueles mais barulhentos, foram heróis genuínos e fizeram muito bem para o desenvolvimento do evangelho. Mas hoje, a maioria desses barulhentos são quase uma piada, né? Pessoas que mais fazem mal para o evangelho do que bem. Parece que eles fazem as suas carreiras atropelando quem está ao redor, com comentários cada vez mais ultrajantes, enquanto buscam fama e recursos financeiros, com vozes cada vez mais absurdas e bizarras. Eu não vou dizer, mas eu acho que você já pensou em alguns nomes por aí, né? A Igreja de Jesus deveria ser o último lugar para encontrar esses trambiqueiros e demagogos. Entretanto, e infelizmente, cada vez mais parece que a gente recebe em nossas igrejas essas celebridades simplesmente porque se dizem conservadoras, sem ao menos a gente se perguntar o que será que elas estão conservando, hein? Às vezes a gente age assim, se você tá bravo com as mesmas pessoas que nós, então deve ser um de nós. Mas lembre-se, o Evangelho nos torna estranhos, mas não loucos de verdade. Ou pelo menos não deveria ser assim. Afinal, a Igreja de Jesus foi edificada sobre o fundamento sólido dos apóstolos e profetas, e não de mascates e artistas do ultraje. Mas a gente estava falando que não é mais a maioria, né? E você, inconformado como eu, pode estar se perguntando: então, como é que a gente veio parar aqui? O caso é que, para manter uma base de poder político, alguns ativistas religiosos aceitaram como seus qualquer um que ajudasse na causa. E eu disse qualquer um. Enxergar-nos como maioria ou buscá-la a qualquer custo nos levou a uma decadência teológica e a um posicionamento público contraprodutivo. Percebe como nos enxergar como a maioria pode levar a coisas perigosas, sobretudo quando isso não é uma verdade? O Moore faz a gente pensar em uma ilustração que eu achei bem interessante. Ele chama de catedrais e catacumbas. E, de novo, como a gente falou no último episódio, a gente tem que tomar muito cuidado com os extremos. Lembra do pêndulo? A gente pode ser cristão vivendo tanto em catedrais quanto em catacumbas. Nas catacumbas, diz o Moore, vivemos um cristianismo solitário, distante das multidões, orando. Só eu e Deus, vivendo num grupo minúsculo de cristãos perseguidos pela sociedade.
Enquanto nas catedrais a gente vive como uma igreja que cresceu não só em tamanho, grandiosa, imponente, mas que na verdade superou até mesmo o governo. As catacumbas simbolizam simplicidade e praticidade. As catedrais simbolizam transcendência e deslumbramento. E antes que você tente decidir qual que é melhor, as catedrais ou as catacumbas, saiba que o Moore defende que a gente precisa das duas, tá? Lembra o ministério de Jesus na Terra? Tinha momentos em que Jesus se separava de todo mundo, tinha seu momento ali de solitude, só ele e o Pai. E havia os seus momentos com o povo, curando, ensinando, expandindo o seu reino, aquela balbúrdia, aquele alvoroço. Se a gente viver só nas catacumbas, a gente corre o risco de valorizar a pequenez e a perseguição como se fossem equivalentes de santidade. E quem sabe a gente vai até ignorar a nossa responsabilidade de construir instituições e culturas que protejam as gerações futuras da perseguição. Ao mesmo tempo, se a gente viver só nas catedrais, nas formas das nossas megas igrejas, em bairros residenciais, talvez a gente equipare a espiritualidade com grandeza e a autoridade com uma suposta influência. Uma coisa é verdade. Nos enxergar como uma minoria profética não significa retrocesso e, sem dúvida, não nos coloca em posição de vítimas. Ao mesmo tempo, não nos confere fidelidade de maneira automática, tá? Agora, esse termo minoria profética tem um potencialzinho aí perigoso, principalmente quando a gente olha para os movimentos neopentecostais. Tem muita gente aí trocando um "não acredito que ela disse isso" por "assim diz o Senhor". Por causa disso, a gente tem adotado aliados com base na intensidade da sua indignação, em vez de usar como critério a consistência do evangelho na vida da pessoa. De novo, se você está bravo com as mesmas pessoas que nós, então deve ser um de nós. Mas o fato é que Jesus nunca trabalhou assim, então cuidado com esse senso de revolta, tá? O problema com a ira carnal é que se trata de uns pecados mais fáceis de se cometer enquanto imaginamos estar sendo fiéis a Deus. Pensa comigo, quantas vezes nos iramos em vez de lamentar? Que tal então deixar a ira vingativa para Deus? Afinal, como diz o meu xará Tiago, lá no capítulo 1, verso 20, a ira humana não produz a justiça divina. Ainda na questão da palavra profética, a gente tem que reconhecer que muitas vezes ela é usada só para ações burocráticas e impopulares junto aos membros que se assentam nos bancos das nossas igrejas e pagam a conta desse tipo de ativismo. Profético se torna mais um jeito de dizer, de acordo com todos os aspectos da minha agenda política. Entretanto, nós temos sim uma mensagem profética nas mãos e ela está registrada nas Escrituras, que só por um acaso são inspiradas pelo próprio Deus. Nesse sentido, a gente não tem que se intimidar ao dizer a Bíblia diz assim, desde que, obviamente, ela realmente diga. Com essa premissa no bolso, a gente jamais deve recusar, por exemplo, o trabalho social com alguém só porque esse alguém é descrente. É claro que a gente não espera que todo mundo compartilhe das mesmas motivações que a gente tem quando trabalhamos junto com elas. Mas também não precisamos ficar envergonhados da nossa motivação, principalmente porque ela é moldada pela palavra de Deus. Podemos sim construir coalizões com base nas intuições morais corretas, mesmo quando a gente discorda em relação de onde elas vêm ou porque elas são importantes. Dizer que o nosso testemunho é profético também significa afirmar que ele é limitado. Não temos todas as informações sobre tudo que acontece no mundo, então cuidado com aquelas pessoas que, quando acontece alguma tragédia local, logo vêm colocar na boca de Deus palavras de condenação coletiva. Claro que Deus pode revelar, sim, o significado por trás da sua providência, mas raramente ele fez isso, viu? Inclusive nas páginas das Escrituras. Quando tudo é profético, nada é profético. Ou seja, que tal a gente aprender logo a diferença entre assim diz o Senhor e eu acho que... Ao mesmo tempo, a gente não deve ser sempre passivo, inerte a tudo que acontece, pasteurizando inclusive o futuro certo daquilo que já está profetizado nas Escrituras. Moore nos conta uma experiência interessante e eu acho que de alguma forma a gente também vive ela por aqui. Ele diz:
Com frequência ouvimos caricaturas sobre as pregações estilo fogo e enxofre dos evangélicos, mas acho que não ouço um sermão sobre fogo e enxofre há anos. A maioria das igrejas conversa tranquilamente sobre o pecado em termos das consequências a ser evitadas. O mesmo se aplica ao testemunho cristão para a injustiça pública e sistêmica. Aliás, a maior parte das conversas que ouço sobre pecado e juízo se parece muito com o meu dentista, dizendo que devo usar fio dental com mais frequência. Eu gosto do meu dentista, confio nele e sei que ele está certo, mas não me parece uma mensagem transcendental, porque de fato não é. Ou seja, a gente deve sim tomar cuidado com o que a gente coloca na boca de Deus. Mas às vezes faz sim necessário uma ação mais enérgica e drástica da nossa parte para alertar o mundo do caminho errado que ele está tomando. Jesus, assim como os profetas antes dele e os apóstolos que vieram depois, consistentemente chamava o pecado pelo nome. Não em termos abstratos e genéricos, mas arrancando pela raiz todas as formas criativas que nós pecadores encontramos para considerar nossos pecados aceitáveis e justificados. Mas cuidado, hein? A mensagem profética jamais termina em condenação. O convite e a reconciliação não é somente para todo aquele que, mas de maneira específica para você e para mim também. Nosso testemunho vai ter mais ênfase se a gente se lembrar de trovejar a justiça divina, mas sempre sucedê-la com as boas-vindas de Deus, na pessoa de Cristo crucificado, tanto como justo quanto como justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, como nos portar como cristãos diante da sociedade? Devemos aprender a ser estranhos o bastante para ter uma voz profética, ao mesmo tempo conectados o suficiente para profetizar aqueles que precisam ouvir. Precisamos ser aqueles que sabem tanto advertir quanto acolher, tanto chorar quanto sonhar. E muitas vezes a gente tem a tendência de ser só um desses dois, tá? Então cuidado. À medida que o cristianismo se torna cada vez mais estranho para a cultura secular, a gente tem cada vez mais liberdade de ser mais profético. Não tem como negar que a gente vive na sociedade com essa tensão entre o distanciamento e o engajamento. Todavia, por trás e acima de tudo, fazemos aquilo que os profetas sempre são chamados a fazer: dar testemunho. E esse foi um resumo do capítulo 2 do livro Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho, do Russell Moore. Essa leitura, como vocês já sabem, está sendo feita no Clube Ictus, o clube de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos, nessa nossa parceria com a editora Mundo Cristão. Mais uma vez, eu espero que vocês que estão lendo com a gente estejam aproveitando essa jornada e que aqueles que ainda não fazem parte do clube se juntem para começar esse livro. A gente ainda está no começo dele, tá? Mesmo atrasando no cronograma. Ou seja, nos próximos livros que virão. Não se esqueça de se juntar a nós lá no Discord, é de graça. É só acessar bit.ly/leitura coletiva, de nos abençoar financeiramente, seja via apoio no Catarse. Para isso você pode acessar catarse.me/ictus. Obviamente tem na descrição do episódio para você o link. Assim como tem também a nossa chave Pix, para que você faça aí as suas doações avulsas ou recorrentes mesmo, se preferir via Pix em vez de ser pelo Catarse. Você também pode abençoar as nossas vidas através das suas compras na Amazon. Tudo que você comprar através do link ictus.com.br/Amazon vai ser comissionado para a gente, e o preço de qualquer mercadoria que você escolher, tá? Não precisa ser livro não vai mudar nada para você. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, o seu influenciador analógico, e esse foi mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Até o próximo episódio.